Na última terça-feira chegou ao fim um embate entre um pastor presidente e um pastor auxiliar que foi colocado para fora. Para quem não lembra, é o caso da Assembleia de Deus de Curitiba, onde houve um embate com o pastor presidente, pastor Gabi, e também do outro lado o pastor Nilson de Petris. E muita gente perguntando como é que está o caso de Curitiba, como é que vai... Cara, continua a mesma coisa. Porém, tem uma novidade aqui. Houve um acerto nos bastidores. E um pedido para não ser divulgado, mas nós vamos divulgar a vocês. Antes, deixa o seu joinha, que é importante. Comente no decorrer do vídeo. Se você é de Curitiba, ajuda a divulgar. Porque eles queriam que ficasse tudo debaixo dos panos. O pastor presidente de Curitiba não queria alarme sobre esse assunto. Então ajude a divulgar, porque o povo precisa da transparência do que acontece. Afinal, é uma instituição onde quem participa merece ser o mínimo informado do que está acontecendo. E bora pro vídeo de hoje. Pois bem, o processo que vinha se arrastando há meses, se eu não me engano, 6 meses, né? É isso aí, há 6 meses... E era alvo de comentários em círculos eclesiásticos, principalmente na comunidade de Curitiba, da Assembleia de Deus, o que era uma verdadeira guerra, né, entre as partes, terminou de uma forma aparentemente pacífica, com um acordo de perdão e, consequentemente, o assunto arquivado, né? O processo arquivado. Resumindo, foi feito um acerto, um acordo. Olha só para você, né, que gosta de prova, dá uma olhada no que tem aqui, ó. Vou ler aqui a cláusula que diz o seguinte: as partes com o objetivo de pôr um fim definitivo ao litígio e pacificar a relação, assume o compromisso de manter um tratamento cordial e de respeito mútuo, obstando-se de quaisquer manifestações que possam ser consideradas depreciativas ou ofensivas à honra e à imagem uma da outra, e tire as suas próprias conclusões. Eu não vou ler tudo, mas só a parte final. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. As partes requerem a homologação do presente acordo por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos com a consequente extinção do processo, entendeu? O acordo foi feito, o pastor Nilson não aceitou ficar escondido, jogar o assunto, né, ninguém falar do assunto, porém dentro da IADC a ordem foi colocar uma pedra em cima e é passado, e a obra que segue, com muitas reclamações. Cara, é uma verdadeira piada, mas é a realidade que Curitiba enfrenta. Agora, olhando por outro lado, os detalhes do acordo deixam a sombra de dúvidas sobre os princípios éticos e morais que deveriam nortear a liderança espiritual. O pastor Nilson, né, de Petris, que havia movido a ação, condicionou a sua retirada a um pedido formal de perdão por parte do pastor Gabi. E olha a reação do pastor Gabi. O pastor Gabi, meus amigos, diante do que aconteceu, se recusou a fazer o pedido pessoalmente, colocando seus advogados, que, segundo as informações, os advogados chegaram ao ponto de se humilhar em nome do presidente de Curitiba, pedindo para o processo ser encerrado. Meus amigos, olha o nível. E para você entender, diante a audiência, né, a equipe de advogados do pastor Gabi, que é o presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, tentaram impor um sigilo do processo. Em outras palavras, tentando ocultar da comunidade o teor do acordo, para não ficar feio, né, que ele teve que se humilhar pedindo para que houvesse uma conciliação. Porém, o pastor Nilson rejeitou a proposta. Insistiu, parabéns ao pastor Nilson, né? Insistiu que o processo permanecesse público e acessível a qualquer interessado. E é óbvio que o senhor Gabi deve ter engolido isso aí, né, no seco, indo totalmente contra a postura do senhor Gabi aí,
né, o pastor Nilson pedindo transparência. Por quê? A questão é a seguinte, para que esconder, né, da comunidade algo que é de interesse de todos? Mas naquela tentativa de um certo coronelismo, não passar vergonha, esconder, não mostrar a sujeira, vamos jogar para debaixo do tapete. Porém, o pastor Nilson não aceitou e disse, não, vamos deixar que permaneça público e acessível a qualquer pessoa. E para quem acha que o Gabi ficou sossegado com essa questão, não, meus amigos. Dentro da diretoria da IADC, né, começou a circular uma orientação clara para abafar o caso. Fingir, em outras palavras, fingir que nada tivesse acontecido, que nada aconteceu e impedir qualquer divulgação do pedido de perdão. Usando até a frase, né, a informação que eu recebi aqui, abre aspas, dizendo o seguinte, deixa eu ver onde que tá aqui. Vamos pôr uma pedra em cima disso, fecha aspas. Essa teria sido a ordem. E essa estratégia de silenciar só reforça as críticas antigas sobre a falta de transparência na condução, na maneira que é conduzida, o autoritarismo com que certos assuntos são tratados dentro do contexto da Assembleia de Deus de Curitiba. E o povo como é que fica nessas alturas? O povo, cara, enquanto os líderes se envolvem em disputas pessoais com questões transvestidas de interesse espiritual e jurídica, só resta à comunidade apenas assistir de longe e bancar. Porque o fiel, né, sustenta a igreja com dízimo, oferta, arca indiretamente com os custos destas batalhas judiciais. É do bolso do povo que sai. Inclusive, o que fomos informados é que um advogado que defendeu o pastor Gabi nessa ação faz parte de um dos maiores escritórios de advocacia de Curitiba. Então, só aí já dá para você ter uma ideia o quanto foi bancado com dinheiro do povo. E nos bastidores rola a conversa que foi pago valores, né, exorbitantes para que houvesse esse acerto. Enquanto isso, igrejas dos bairros mais pobres, no caso, ontem até fizemos um vídeo a respeito do... Ontem não, essa semana, né? Antes de ontem, foi feito um vídeo a respeito da congregação do bairro Vitória Regis. Estão lutando, esse povo, né, dos bairros mais pobres, lutando para ter o mínimo de conforto dentro de um templo, cara. Nem se fala de conforto básico para o teto não cair de tanta madeira, comida de cupim que há anos, desde a época do pastor anterior, Pimentel de Carvalho, não é feita reformas. Mas para pagar defesa, bancar advogado, o pastor tem dinheiro. E as congregações dos bairros faltando o mínimo de estrutura, falta apoio, falta cuidado, falta tudo, mas não falta dinheiro para se defender juridicamente. E a pergunta que eu faço, que evangelho é esse? Que liderança é essa? Que tipo de testemunho a Assembleia de Deus de Curitiba está dando para a sociedade? No fim, o que eu vejo em tudo isso aqui, meus amigos, o que era para ser um conflito resolvido nos bastidores, com humildade, como homens de Deus que dizem ser, com a verdade, com a transparência, se transformou em mais um capítulo recheado de vaidade, prepotência, orgulho, poder e tentativa de silêncio imposto pelo presidente para não ser divulgado esse acordo. Se não fosse o pastor Nilson, a outra parte, em parar o pé e dizer não, eu não estaria sabendo e muito menos você. No fim das contas, o pastor presidente de Curitiba segue intocável, permanecendo em sua posição, enquanto o pastor Nilson optou, né, em fundar a sua própria igreja, que eu não tiro a razão diante de tudo. Se você não acompanhou, basta ver os vídeos anteriores aí sobre Curitiba que você vai entender o que eu estou falando. O presidente de Curitiba segue na mesma posição como o presidente, coronel, tentando jogar tudo debaixo do tapete, e de outro lado o pastor Nilson optou em levar avante o seu ministério, abrindo outra igreja. E aquilo que poderia ter sido resolvido no gabinete pastoral, com humildade, exemplo moral, ético, tornou-se um episódio onde o poder fala mais alto do que o próprio evangelho que eles dizem pregar. E eu encerro por aqui dizendo: até quando?
as igrejas serão palcos de jogos de vaidades e manipulações. E detalhe, até quando tudo isso vai acontecer bancado com o dinheiro e a boa-fé dos seus membros? Para mim é uma verdadeira vergonha. Encerro o vídeo por aqui, pedindo para você divulgar isso nos seus grupos de WhatsApp de Curitiba, região, enfim, aonde você puder. Deixa o seu like também, que é importante para nós. Agora tem a opção de hypar, né? Dá uma hypada aí também. O seu comentário é muito importante. Agradeço a cada um, principalmente quem mandou também essa notícia importante com as provas. Agradeço de coração. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, verifique a sua inscrição. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zaz. Estamos junto por um Brasil e um mundo melhor.